Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui curtindo meu último dia de férias, me preparando para fazer minha natação e estava ouvindo um podcast super interessante sobre zumbido. Essa pesquisadora mostrou que existe uma conexão entre as vias auditivas e o córtex pré-frontal. Isso é super interessante porque o córtex pré-frontal ele é responsável por filtrar barulhos que importam e que não importam. Então eu estou aqui falando com vocês, tem passarinho cantando, tem o motor da piscina funcionando e eu não estou dando bola para esse motor da piscina. E o zumbido é como se fosse esse motor da piscina aqui funcionando. É um barulho muitas vezes que para grande parte das pessoas não vai incomodar. É um barulho que começa depois muitas vezes de um trauma acústico, como você foi numa festa, sentou do lado de uma caixa de som e depois você fica com aquele barulhinho incomodando. Aquilo ali vai passar. Depois de um dia, 2 dias, aquilo ali vai sumir e vai passar. Bom, então, por algum motivo, quando você sofre um trauma acústico, pode haver uma compensação desse trauma, né? É como se você tivesse uma dor de amputação, uma dor fantasma, né? Imagina um soldado que foi para a guerra, estourou uma bomba, ele perdeu a perna, mas ele continua sentindo a dor na perna. Por quê? Porque o neurônio continua existindo. Mesmo que você ampute a perna, o neurônio da onde foi amputado, ele continua levando essa informação, né, até o sistema nervoso central. Então o zumbido é parecido com isso. Houve uma lesão, houve um trauma, e depois daquilo, aquele barulhinho acontece por um mecanismo de compensação. Bom, e o córtex pré-frontal, ele acaba prestando muita atenção naquele barulho, que não era muito relevante, não deveria ser muito relevante. Então, esse trabalho dessa autora, dessa palestrante do TED, dessa pesquisadora e de muitos outros, mostram a complexidade do zumbido, que muitas vezes acontece não só por um problema periférico, mas também por uma ativação do sistema límbico, tá certo? Então o córtex pré-frontal, ele que ativa, ele que coordena ali o sistema límbico, que você tem a amígdala, o hipocampo, né? Então você tem uma íntima relação entre o zumbido e o estresse ou a depressão. Então pacientes que estão passando por uma situação, síndrome do pânico, por muita ansiedade, depressão, é muito comum que eles tenham mais zumbido. E muitas vezes, ao tratar a patologia psiquiátrica, o zumbido pode melhorar. Então, se por acaso você tem um zumbido e esse zumbido é refratário, ele não melhorou ao tratamento, mas você percebe que também está passando por uma situação difícil da vida, está passando por uma crise depressiva ou de ansiedade, você pode acreditar que ao tratar a sua depressão, ou a sua síndrome do pânico, ou a sua ansiedade, existe uma grande chance do seu zumbido também melhorar, perfeito? E muitas vezes a pessoa ainda não caiu na real, não caiu a ficha que ela está passando por essa fase tão difícil e que deve procurar ajuda. E, portanto, o zumbido, ele é um dos sinais físicos, dentre outros, né? Como distúrbios alimentares, enfim, fadiga, prostração, ou excesso de sono, ou insônia, né? Então o zumbido ele é um dos sinais físicos, né, que o paciente precisa de ajuda de tratamento. Tá bom, pessoal? Lembrando que existe também o zumbido somatosensorial, que é aquele que tem relação com a disfunção temporomandibular de forma mais direta, né? Então, quando o paciente tem uma piora do zumbido ao mastigar, ou ao apertar a boca, ou durante a palpação da ATM ou da musculatura, o zumbido modula, esse zumbido ele pode ter também uma grande melhora quando a DTM é tratada, tá certo? Então, é por isso que é importante você não desistir de tratar o seu zumbido, procurar profissionais que tenham experiência na área. Então, muitas vezes não basta você procurar um dentista, você tem que procurar um dentista que que tenha conhecimento em dor orofacial, em disfunção temporomandibular e tenha esse know-how também em zumbido, ou procurar um otorrino que tenha essa formação, que seja especialista, né, em zumbido. Então procure profissionais que entendam disso, psiquiatras, claro, que tenham essa noção, né, do impacto físico
que essas condições podem também provocar. E, inclusive porque se você tiver também dores crônicas, né, a medicação que o seu psiquiatra vai te passar, ela pode ser mais específica, né? Então, se você for no psiquiatra, tiver zumbido e tiver dor crônica, né, não esqueça de falar para ele, né, além das suas dores emocionais, também dos seus sintomas físicos. Valeu, gente. Valeu. Grande abraço.